Boa noite, Marcos. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de falar no canal de vocês e sempre esclarecer e tirar algumas dúvidas que a torcida do Flamengo, os seguidores de vocês, as pessoas que são interessadas no Flamengo e no futebol brasileiro. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Começa aí, Isa. Vou deixar você começar, que você que agitou tudo isso. Não, então, vamos falar então um pouquinho do momento que o Flamengo vive, né? Porque a gente acabou de passar de uma classificação para a final da Libertadores e uma classificação muito diferente, né? Se a gente parar para pensar, o Flamengo classificou com muita tranquilidade. O clima que eu via ao redor do Maracanã na quarta-feira foi um clima de muita tranquilidade dos torcedores e confiança. E se a gente comparar com alguns meses atrás, o Flamengo vivia um momento de completa instabilidade. Eu queria que você pudesse falar exatamente se quando você contratou o Dorival Júnior, você imaginava que seria essa tranquilidade ou se você estava contratando o Dorival Júnior para salvar pelo menos... Tranquilidade, aspas, né? Tranquilidade entre aspas, mas assim, segurança, né? Hoje a gente tem, o torcedor do Flamengo tem segurança no trabalho do Dorival Júnior. Eu queria que você pudesse falar, responder se você contratou o Dorival, se você imaginava que seria essa tranquilidade ou se realmente seria só para salvar o ano, vamos dizer assim. Não, nos dias atuais, você quando faz uma contratação de um técnico, de uma comissão técnica nova, você não é para tampar buraco e nem para levar até o final da temporada, seja lá em qualquer momento que seja. O Dorival já tinha feito 2 bons trabalhos no Flamengo, ele tinha feito 2 bons trabalhos em final de gestão, isso aí impossibilitou, né, que ele continuasse. Impossibilitou não, mas é um direito de que quem chega chegar para ajustar e tomar novos ares e fazer novos rumos. Eu estou muito à vontade para falar do Dorival, eu acho que é sempre legal eu falar isso. Em 2012, eu fiz um Twitter ainda na oposição e estava muito ruim o momento, e eu escrevi lá que o Dorival era um grande técnico e que pior do que tá não ficava. Então isso aí foi em 2012, né? Eu estou falando aí de bastante tempo atrás. E quando a gente viu, a gente teve a necessidade, enxergou a necessidade de fazer uma troca de técnico e comissão técnica, a gente tinha uma outra opção de técnico até que não estava empregado no momento, mas a gente entendia que era o Dorival, eu sempre acreditei no Dorival. O Dorival sabe disso, o Dorival sabe como é que foi todo esse caminho em relação à contratação dele. E o Flamengo começou aí, eu sempre brinco, falando que o Flamengo começou a fazer a sua janela começando pelo técnico, né? Pelo técnico, comissão técnica. Então com certeza a gente vai abordar desse tema um pouco mais na frente, mas assim, eu tinha certeza que a gente iria chegar, ia ter um novo rumo e que a gente ia encontrar o caminho das vitórias de novo. Porque, Isabela e Papa, quando você está, mesmo que você está em momento de turbulência, momento de bastante questionamento, de bastante ataques diretos e indiretos, quando você tem a certeza que você está no caminho certo, você vai aguentando a turbulência e vai aguentando os questionamentos. E foi isso que aconteceu. Eu sou grato aí ao presidente Rodolfo Landim, que ajudou e muito a fazer essa travessia e deu tudo certo aí com a contratação do Dorival e sua comissão técnica. Marcos, boa noite. Queria te perguntar justamente, eu ia falar de convocação, né, porque é o assunto do dia, mas pode falar tudo, eu tô por vocês aí. Mas eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto. Eu sei que em alguns momentos a gente tem o nosso lado jornalista, o nosso lado torcedor. Em alguns momentos a gente passa do ponto, passa do limite, fala coisas quando tá, principalmente no pós-jogo. Pós-jogo você tá ali com a cabeça, né, lotada. Você não acha que talvez isso tudo que aconteceu, de muitos canais no YouTube, inclusive, que até eu sei que o Landim ficou chateado, né? O presidente Rodolfo Landim, vocês ficaram chateados, que essa questão toda também não foi pela demora na demissão do Paulo Souza. Queria que você falasse sobre isso, por que da demora da demissão, se tinha uma questão também, tipo, a gente foi buscar, você já falou um pouco sobre isso em alguns lugares, mas se você não acha que isso atrapalhou
e causou essa pressão que não acontecia antes? Tá, já que você abordou o tema, eu estou com mais facilidade e tranquilidade ainda de falar. Eu acho que no que você acabou de falar, a gente tem duas situações aí. Uma, num possível erro de o Paulo ficar um pouco mais do que deveria à frente o Paulo Souza ficar à frente da comissão técnica do Flamengo, e a outra é a situação em relação às gravíssimas acusações e as situações a que eu e o presidente Landim fomos submetidos. Eu vou falar por mim e não pelo presidente Landim. Se tem uma pessoa que está acostumada com crítica, se tem uma pessoa que jamais deu banana para a torcida do Flamengo, você é sabedor disso. Eu tive em situações aqui adversas enormes e você nunca viu eu retrucar com nenhum torcedor, não retrucar em nenhuma situação. Eu sempre compreendi, entendi e sempre tive muito bem com relação às críticas. O problema é que, no meu ver, em muitos momentos, não foram críticas, foram um ataque covarde, situações adversas, mas eu acho que isso ficou para trás, Papa. Eu acho que isso aqui ficou para trás, eu acho que a gente tem que falar das coisas boas que a gente está aqui. E respondendo a tua pergunta em relação ao Paulo Souza, vocês têm que entender o seguinte, que quando a gente detecta que tem que trocar, que a gente tem que chegar e tirar um técnico, comissão técnica, você tem que ter a certeza, ou você tem que ter muito bem ajustado quem é que vai chegar. Uhum. É evidente que num determinado momento eu já tinha detectado que eu tinha que tirar o Paulo Souza. É evidente. Posso incluir um negócio aqui rápido? Pode. Falaram pra mim que alguns jogadores te procuraram e falaram que gostavam do Dorival, é verdade? Não, isso não procede não, é mentira. Toda vez tem essa conversa fiada. É que pediu técnico A, B, C, nenhum técnico veio pro Flamengo por causa do jogador, nenhum técnico saiu porque por pressão de A, de B ou de C. Depois que foi vazado, depois que foi vazado, que já estava escolhido o técnico, a gente ouve, até pela relação que tem em todo o departamento, a gente vê outros companheiros. Porque o Dorival trabalhou com outros jogadores antes. Sim, né? E a gente vê o que acontece, Isabela, a gente vê companheiros ali do departamento de futebol, companheiros de diretoria, expressam a sua opinião, isso é natural, isso é normal, ainda mais no Flamengo. Mas assim, a gente sempre teve a confiança na contratação dele, no trabalho dele, mas, mais uma vez, eu vou aproveitar aqui a tua pergunta, aproveitar todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. As pessoas têm que entender que quando a gente detecta que tem que ter uma troca de comissão técnica, a gente tem que saber ou tentar dirimir os erros e saber quem é que vai botar. Na época, tinha pouquíssimos técnicos soltos no mercado e a gente tinha uma opção que era que a gente queria, que estava empregado, com um histórico muito ruim. O histórico do Dorival, nesse sentido, é o seguinte: ele jamais tinha largado um contrato quando eu falo um histórico muito ruim... Ele tinha 6 vitórias seguidas na Sul-Americana com o Ceará. Então ele estava passando um momento muito bom no Ceará, e mais do que isso, ele tinha um histórico de não rompimento de contrato, histórico dele. Enfim, então quando a gente teve a certeza, ou a gente ficou mais confiante na sua contratação, a gente fez as mexidas, e talvez eu possa concordar que a gente fez, Isabela, as mudanças na hora possível e não na hora que a gente detectou.